Uma ótima terça-feira para você. Nós estamos chegando com mais um Café Bom Dia e aqui você vai ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Erechim, na região e também notícias a nível nacional. Do meu lado, para me fazer companhia e também trazer mais informações, Natan Breitenbach e também Daniele Marek. Bom dia para vocês, gente. Bom dia, Thay. Bom dia, Dani. Bom dia ao pessoal de casa que nos acompanha nessa terça-feira, hoje, dia 20 de julho. Eu lembro que vocês podem participar aqui do Café Bom Dia, deixando recados, digam pra gente aí da cidade de onde vocês estão nos acompanhando, marque seus amigos e de forma democrática o pessoal também pode estar comentando a respeito das notícias, né, Dani? Um bom dia para você. Bom dia, Natan, tá? E pessoal que começa a sua terça-feira com a gente aqui no Café Bom Dia, uma ótima terça. Agora você começa então com as primeiras informações para o seu dia aqui da região, também em nível nacional e do nosso estado do Rio Grande do Sul. Exatamente, agora nós iniciamos te atualizando quem se vacina nesta terça-feira e de acordo com as informações da Prefeitura de Erechim, que são divulgadas, por meio da Secretaria da Saúde, hoje a administração pública continua vacinando pessoas com a segunda dose. Aquelas pessoas que fizeram a primeira dose até o dia 11 de maio já podem fazer a segunda dose, de acordo com a Prefeitura. A administração também reforça a importância das pessoas fazerem a segunda dose para conseguirem estar completamente imunizado. Nós lembramos que para fazer a vacinação é necessário se dirigir até a central de vacinação aqui do município, que se localiza na rua Júlio Trombini 634, lá no bairro Três Vendas, A Prefeitura de Erechim também informa que está aguardando receber um novo lote de vacinas para continuar ampliando a faixa de vacinação e também aplicando a dose 1. Muito bem, o pessoal já está nos acompanhando, Maria Adelaide Ferenz está mandando bom dia, Marli Flor Koski, também Kelly Centenário, Banda bom dia, feliz dia do amigo, galera, obrigado pela sua participação, a Marinês Câmara também está participando. Pegando o gancho também, começando a falar de Covid, Delta chega ao Rio Grande do Sul com mais da metade da população vacinada com a primeira dose. No momento em que o estado gaúcho passa dos 51% de seus moradores com ao menos uma dose da vacina contra a Covid, a variante Delta do coronavírus entrou em circulação aqui no estado. Os dois primeiros casos da cepa, que é uma linhagem mais transmissível do coronavírus e causa preocupação em diversos países, foram confirmados em moradores em Gramado. Eles tiveram contato entre si, conforme a Secretaria Estadual de Saúde. Mais 4 casos, em gaúchos, são suspeitos, 2 de Sapucaia do Sul e 1 em Esteio e também em Canoas. Outra investigação descartou a presença da variante de um paciente lá de Livramento. Muito bem, a gente segue acompanhando a questão dessa variante Delta, a gente falava sobre ela também no início da semana, em relação aqui ao Brasil, também em São Paulo já foi identificado alguns casos da variante, que ela é mais contagiosa, pessoal? E os efeitos dela também são mais rigorosos do que a própria Covid, os primeiros casos da Delta. Entretanto, tem algumas pessoas que já foram vacinadas e que acabaram também tendo contágio, dessa variante Delta, e graças a Deus a gente viu que a questão da vacinação, ela consegue fazer com que os efeitos não sejam tão drásticos como foi ali a Covid-19, Então a gente segue acompanhando para trazer também para vocês informações voltadas à Covid-19. Perfeito, agradeço novamente o pessoal que está participando. Maria Camargo manda bom dia, amigos. Deus abençoe vocês. Também a Terezinha Lourdes está mandando seu bom dia, feliz dia do amigo, é o recado da Vera Francisca. Também manda bom dia, tudo bem com vocês? A Lourdes da Luz. Gente, hoje a gente tem uma entrevista muito especial aqui no Café Bom Dia com o coordenador-geral da FAMURS, senhor Salmo Dias de Oliveira. Isso porque o presidente da FAMURS, Eduardo Bonotto, vai realizar uma reunião presencial com o grupo do trabalho responsável por debater a possível privatização da Corsan e criar, assim, unidades regionais de saneamento. Neste primeiro encontro participarão apenas prefeitos das regiões da Associação dos Municípios da Zona de Produção, AMSOP, também da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho, AMAL, e a Moceleiro, Associação dos Municípios da Região
do celeiro, que possuem o serviço de companhia em seus municípios. O objetivo é que os prefeitos possam estar tirando suas dúvidas sobre como poderão então se organizar com a possível privatização da Corsan aqui no Rio Grande do Sul. O encontro também terá a presença do governador do estado, Eduardo Leite, presidente da Corsan, Roberto Barbucci, e o líder do governo, Frederico Antunes, e demais autoridades. Então, está aqui conosco já o coordenador-geral da FAMURS, Salmo Dias de Oliveira. Seja bem-vindo aqui ao Café Bom Dia. Bom dia, Natan. Bom dia também a Tayane e a Daniele. Obrigado pela oportunidade de a gente poder conversar com todo o nosso alto, médio, Alto Uruguai, não é? Nós estamos num dia muito especial aqui na nossa entidade, porque criamos, através do mandato do presidente Bonotto, aqui da FAMURS, um grupo de trabalho que vai tratar efetivamente da questão sobre a privatização da Corsan. Nós sabemos que o marco regulatório que foi criado um espaço temporal para que se regularize a situação de todos os municípios na questão do saneamento básico, e aí inclui, além da água, também o tratamento do esgoto, a questão do lixo e a questão dos resíduos sólidos, foi criado e deu um prazo para que os municípios, especialmente, tenham até o ano de 2033 para resolver este problema do saneamento básico em seus municípios. E aqui no Rio Grande do Sul, 307 municípios são vinculados à Corsan. E sendo assim, agora a Corsan tem que cumprir também esse marco ou então tem que devolver aos municípios. Então, este grupo de trabalho tem por objetivo, Natan, Dani e a Tayane, justamente de oferecer uma oportunidade para que os gestores públicos, para que os prefeitos tenham conhecimento de causa para tomar as decisões mais acertadas. E começa, então, no dia de amanhã, a partir das 14h30, lá no Palácio Piratini, com o governador do estado, todo o grupo técnico da Corsan e também aqui da FAMURS, para debatermos o assunto. Tá certo. Coordenador, eu gostaria que o senhor, em primeiro momento, explicasse para a gente o porquê é tão importante essa privatização da Corsan. Olha, primeiro, não se trata de ser contra ou a favor da privatização, Natan. É um assunto que nós precisamos, os prefeitos estão aí nos seus municípios, estão aí nas suas cidades, e naturalmente as pessoas que convivem, que vivem o dia a dia, necessitam de ter o melhor serviço pela menor tarifa, né? E nós temos a convicção de que a água, num futuro próximo, será mais precioso até do que o petróleo. E nós temos que tratar esse assunto com muita seriedade. Ora, se nós não conseguimos fazer o tratamento do esgoto, especialmente nas nossas cidades, que no Rio Grande do Sul é 17% só do esgoto que nós largamos nos nossos mananciais são tratados, porque não temos condições, como alega o governo, que para atender o marco regulatório, nós precisaríamos de 10 bilhões nos próximos 10 anos, ou seja, R$1 bilhão de investimento por ano. E isso, a Corsan não tem a condição de fazer este aporte. Então, daí a necessidade, que é uma decisão do governo do estado, em privatizá-la, né? Nós temos dois momentos. Os projetos que estão na Assembleia Legislativa, um é sobre a regionalização e o outro é sobre a desestatização, a privatização da Corsan propriamente dita, né? A regionalização trata de os municípios grandes que têm maior receita cumprir com a função social e atender os municípios menores. E a questão da privatização é para que haja investimento privado para cumprir com o que está estabelecido no marco regulatório. Agora, quem é o dono das concessões efetivamente são os municípios. E por esta razão é que nós estamos trazendo os prefeitos aqui à capital, e eu quero fazer um registro que a primeira região que vai ser ouvida e que também vai poder ouvir o plano do governo é a nossa região aí da MAU. Eu sou de Nonoai, fui prefeito de Rio dos Índios. Aliás, quero aproveitar aqui para mandar um abraço ao nosso presidente da MAU, que é o prefeito Paulo Polis,
E também o nosso carinho sempre especial aí aos prefeitos, o Antônio Jorge Schultreck, lá de Áurea, de Barão de Cotegipe, o Vladimir Farina, de Charrua, o Valdésio, o Maurício Soligo, de Getúlio Vargas, o Beto Bordim, de Jacutinga, e de Quatro Irmãos, o Giovan, que passou o Covid esses dias, né? Graças a Deus. Mandar um abraço para todos os nossos prefeitos da região que cumprem tão bem com este papel. E como eu dizia, né, conversava ontem com o Marcelo, lá da Barra do Rio Azul, né, os municípios têm a obrigação de tomar a melhor decisão, ou seja, a favor ou contra a privatização. Mas para isso é necessário conhecimento de causa, é preciso entender como é o processo, porque hoje os prefeitos não são contra e nem são a favor. Nós estamos conhecendo como dar-se ao processo e é evidente que nós queremos o serviço de melhor qualidade, queremos preservar o meio ambiente, queremos cuidar da saúde através da água tratada de qualidade e também o cuidado com o esgoto. Nós temos uma grande preocupação porque estamos poluindo os nossos mananciais de forma vertiginosa. Não estamos tratando especialmente tem bairros que o esgoto está a céu aberto. Nós temos diversas cidades que tratam essa questão com as fossas sépticas e vai poluindo, vai filtrando nos mananciais das nossas águas e com certeza isso trará um efeito negativo no futuro. É preciso ter responsabilidade, primeiro com a saúde pública e depois também com a questão do nosso meio ambiente. Sabemos que o Estado não tem condições de fazer o investimento e acaba o Ministério Público cobrando constantemente dos municípios. E isso é, de fato, uma preocupação que não só pela cobrança, mas da responsabilidade da gestão dos nossos prefeitos. Bom dia, coordenador. Muito bem, sempre muito bem ter vocês aqui com a gente, conversando um pouco mais sobre essa questão, que é uma questão extremamente importante para todos os nossos munícipes, tanto aqui de Erechim, tanto quanto também da região aqui da MAL, da Munor. E eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco mais sobre a importância de estar recebendo os prefeitos, de estar conversando com eles sobre essa questão da privatização e também se já existe alguma acertativa ou algum diálogo posterior em relação a como vai estar sendo demandado essas unidades básicas aqui na nossa região da AMAL. Ora, a importância é justamente... É Dani, né? Dani, a importância é exatamente para se informar. Acredito que quando você conhecer o processo, entender como é que ele funciona, os prefeitos estão muito preocupados e não pode ser diferente. Eu digo sempre que a vida acontece nos municípios, quando as pessoas precisam de resolver o problema da saúde, da educação, da infraestrutura, do lazer. Todas essas demandas, elas são apresentadas ao prefeito. E a questão da água, ela é fundamental. Então, os prefeitos estão preocupados especialmente com a questão de como, se eventualmente for privatizado, como quer o governo, como é que vai ficar a questão da tarifa. Para o senhor, para a senhora que está nos ouvindo ou nos assistindo, como é que vai ser pago? Vai aumentar? Vai diminuir? Porque há muita especulação nisso. E este nosso grupo de trabalho tem por objetivo exatamente entender como é que vai ser regulado, como é que vai ser fiscalizado, como é que o Estado vai operar isso, como é que vai acontecer na vida das pessoas. Nós, como eu disse, os prefeitos precisam garantir à população serviço de qualidade, pelo menor custo, pela menor tarifa, porque o custo de vida está muito alto. A gente sabe que a água, a energia, a alimentação, as pessoas estão passando por inúmeras dificuldades e num momento como esse é evidente que não podemos deixar de fazer um juízo muito profundo, porque as decisões que os prefeitos tomarão agora, junto com o governo do estado, impactarão, talvez, com certeza, pelo resto de nossas vidas, da nossa geração. Então, precisa ser algo muito bem pensado, e aqui a FAMURS cumpre com o seu papel, que é justamente de defender os municípios e as pessoas, o senhor, a senhora, vocês, aí da cidade de Erechim, nesse contexto, porque nós precisamos garantir que não haja, de nenhuma forma, usurpação, que as pessoas sejam exploradas por, eventualmente, quem venha
a participar do processo e ser o novo concessionário que adquira a Corsã num processo de eventual privatização. Coordenador, bom dia. Como nós comentávamos antes, cada cidade ela tem, claro, a sua realidade, é por isso que existe essa conversa, esse diálogo. Falando aqui da nossa cidade, por exemplo, Erechim teve o contrato com a Corsã, mas ele ainda não foi renovado, né? Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação, o senhor que acompanha de perto, como está em relação às outras cidades, em relação a essa parceria com a Corsã, os contratos, eles estão em dia? Na grande maioria das cidades, o senhor que tem acompanhado de perto, como está essa situação na sua avaliação, né, em contato aí com as autoridades, como que está funcionando? Tayane, nós temos no Rio Grande do Sul 497 municípios, dos quais 307 têm contratos com a Corsã, ou que seja, a Corsã é o concessionário. E temos 190 que não são Corsã. E temos, no caso de Erechim, é um desses 190, no caso, são 10 que têm um contrato especial, que estão com um contrato precário com a Corsã. Mas a nossa orientação é exatamente para que não haja, em nenhum momento, renovação dos contratos, dos aditivos de prazo, porque é exatamente nesse momento do aditivo de prazo que cada município vai poder estabelecer com a Corsã as metas no caso de privatização. Hoje, a Corsã já não conseguiu cumprir com o que era contratualizado. Se ela tivesse cumprido, feito os investimentos, nós não estaríamos debatendo esta situação. Mas em função de não ter conseguido atender, para vocês terem uma ideia, no Rio Grande do Sul, hoje nós temos somente 17% do esgoto sanitário tratado. Ou seja, a grande quantidade estão poluindo os nossos mananciais. Então, nos municípios que são Corsã e que tendem a ser privatizados, nós, da FAMURS, estamos orientando, inclusive, aproveitar a oportunidade para pedir a todos os nossos colegas, amigos, prefeitos, que não assinem nenhum contrato de aditivo, sem que nós tenhamos o total conhecimento de como vai ficar cada município. E nós, aqui na FAMURS, vamos propiciar esse momento para que o prefeito entenda exatamente como ficará o plano de metas de execução, como é que serão as tarifas de recolhimento, de tratamento de água, de tratamento do esgoto, enfim, das atividades que são inerentes a esse processo, que é complexo, que é muito sério e que nós precisamos tratar ele com a devida responsabilidade. Muito bem. Coordenador, eu gostaria agora que o senhor explicasse, pegando o gancho já do que o senhor mencionou anteriormente, em relação ao funcionamento, a possibilidade do funcionamento, de como vai ser realizado aí o trabalho junto a essas unidades regionais de saneamento. Olha, nesse primeiro momento, o governo do estado criou, isso chama-se, o termo do projeto de lei, regionalização. Então, o primeiro projeto diz respeito aos 307 municípios que já são parceiros, que já são concessionários da Corsã. E os outros 190 municípios, cada um deles também vai ter a sua oportunidade, mas não nesse momento, será num outro processo de regionalização, que vai ser incluído para garantir o atendimento. Porque, veja, tem municípios que a Corsã opera com déficit, né? Que não arrecada o suficiente para manter. E tem outros que são superavitários, que dão lucro. Então, é exatamente nesse sentido que a Lei do Marco Regulatório Nacional veio garantir a transversalidade, ou seja, os municípios convergem entre si, conversam entre si, para que cumpra-se com a função social da distribuição de água, porque, de forma muito especial, senão não haverá interesse em determinados municípios. Vou pegar um exemplo, como o meu município mesmo, Rio dos Índios, do qual eu fui prefeito. Né? O nosso município, a Corsã, ela é deficitária. Já no Noai, que a Adriane, minha esposa, é prefeita, é um município que é superavitário. Então, a transversalidade, os grupos de regionalização são justamente para garantir que o abastecimento de água, o tratamento do esgoto, seja suprido daqueles que têm mais para os que têm menos.
isso é uma legislação que obriga para que assim aconteça. Porque senão, no caso de privatização, interessaria os municípios maiores e os municípios menores ficariam desassistidos, né? Então, os que são Corsã ficaram num bloco e o governo do estado, após resolvida a questão da Corsã, vai tratar também a questão da regionalização dos municípios que não são Corsã e que também precisam cumprir com o marco regulatório. Aliás, é importante dizer a vocês que são duas coisas que nós não podemos confundir. A regionalização e a privatização não se confundem com o marco regulatório. O marco regulatório é o cumprimento das metas de 99% de água tratada nas casas e de 90% de esgoto sanitário tratado nas nossas cidades até o ano de 2033, independente para quem é Corsã, para quem não é. Ou seja, é importante dizer isso, né, para esclarecer como é que funciona. Então, o que nós estamos tratando hoje é sobre a regionalização e sobre a privatização dos municípios que são vinculados à Corsã. Muito bem, é sempre bom a gente explicar também para o pessoal exatamente sobre esses dois pontos, que são dois pontos extremamente diferentes, né? Então é interessante também a gente trazer para que o pessoal também se atentem, porque às vezes a gente tem essa concepção que são as mesmas coisas, porém não são, né? Então é muito importante essa fala que o senhor nos trouxe. Coordenador, eu gostaria também que o senhor nos falasse relacionado à questão tarifa. Os valores, caso seja possível, caso os municípios aceitem a questão da privatização, os valores que vão chegar até o consumidor final vão ter reajustes, vão se manter, vão ficar mais baratos? Como vai estar funcionando isso para o consumidor final, que é, aí como o senhor tinha nos falado, né, o pessoal já está sentindo isso na pele, estamos passando por um momento em que tudo anda muito caro, o mercado está caro, gasolina está caro, a luz também agora acabou tendo uma tarifa um pouco maior, e em questão de água, quanto a gente vai ter? A gente vai ter um reajuste, vai se manter? Queria que o senhor nos explicasse um pouco sobre isso também. Olha, de maneira muito especial, é preciso dizer que os prefeitos hoje não são contra e não são a favor da Corsã, porque há muita especulação nisso. Nós temos muitas correntes, umas que até de cunho ideológico, que são privacionistas, e outras que não são privacionistas, que cada uma, ao seu entendimento, faz o seu juízo. Por isso que nós estamos trazendo os prefeitos a Porto Alegre nesta próxima quarta-feira, aqui no Palácio Piratini. Vamos reunir todos os técnicos para entender exatamente como o governo está pensando e como vai ser regulado essa questão das tarifas. O que temos hoje posto é que a Corsã tem, de acordo com as informações da própria companhia, que a Corsã tem a segunda tarifa mais cara do Brasil, né? E que a preocupação é de que, mesmo assim, não consiga atender os investimentos que precisa. Então, a expectativa, no caso de privatização, como alega o governo, é que as tarifas sejam diminuídas e aumentada a eficiência. Isso se deve à dificuldade que alega o governo, que tem a Corsã em ser mantida como estatal pela burocracia, pela dificuldade que tem de operacionalizar os seus investimentos, pelo custo da sua gestão. Então, a expectativa é que diminuam-se as tarifas e nós, naturalmente, temos que contratualizar, os municípios vão ter que contratualizar isso, baseados e protegidos pela própria justiça, através de uma agência de regulação que vai fiscalizar para que as tarifas estabelecidas sejam cumpridas e que sejam, naturalmente, vantajosas para as pessoas e, em última análise, sejam entregues os serviços que até hoje não foram possíveis de ser entregados, como água e especialmente o tratamento do esgoto sanitário das nossas casas, né? Que hoje nós temos, não é talvez o caso de Erechim e de muitas cidades, né? Mas tem muitas cidades que o esgoto corre a céu aberto, né? Traz danos para a saúde das pessoas de forma irreparável às vezes, porque a saúde a gente não pode negociar, né? E, consequentemente, polui os nossos mananciais. Nós temos na nossa região algumas cidades, como é o caso de Erechim mesmo, que tem a necessidade de extrair água do aquífero Guarani, porque não temos rios e o lençol freático daí não é capaz de alimentar a cidade. Então, se nós
não tratarmos. Imagina vocês como é que está a situação de todas as fossas sanitárias na cidade. Se a gente tivesse um juízo de como isso acontece, como infiltra estes dejetos aí no nosso subsolo e vão descendo gradativamente, vão atravessando as nossas camadas rochosas e chegam nos nossos mananciais e, inclusive, nos nossos aquíferos. O dia que nós poluirmos essas reservas que nós temos, nós estamos condenando as gerações futuras. Então, é um caso muito sério de responsabilidade que precisa ser tratado previamente para garantir a sustentabilidade do meio ambiente e também a questão econômica. Não trata-se, inclusive, só de uma questão econômica. Trata-se de responsabilidade ambiental, trata-se de responsabilidade social na questão da saúde e especialmente também na questão dos custos. E aí que vem a dificuldade que o governo tem, alega que, para ter uma ideia, como eu disse, precisa de 10 bilhões para cumprir o marco regulatório. E a Corsã, no ano passado, fez o seu melhor investimento com 400 milhões. Então, para nós atendermos o que está sendo proposto hoje, precisaria 30 anos. Ou seja, perdemos a nossa história. Então, ou tem que haver uma outra forma de abrir o capital da Corsã para que ela continue estatal e que preste o serviço, ou tem que privatizar para cobrar da concessionária a prestação de serviço com a qualidade de vida, como é o que está propondo o governo. Senhor Salmo, a minha próxima pergunta ela ia exatamente ao encontro daquilo que o senhor estava comentando agora, que seria em relação aos gastos, né? Se já existe, é claro que cada município tem uma realidade e como nós comentamos, é por isso que está tendo esses debates, mas seria exatamente nessa questão dos gastos. Se já existe um planejamento, um plano, né, estruturado de quanto mais ou menos, como seria feito os cálculos, de quanto cada município teria que desembolsar para que essa realidade fosse possível, né, em relação à privatização. O senhor comentou um pouco antes a respeito disso, né, que a ideia é diminuir os gastos, né, e não aumentar. Eu acredito que o senhor já comentou alguma coisa a respeito disso, mas eu gostaria que o senhor explanasse um pouquinho mais, né, em relação a isso, se já existe um planejamento estruturado de quanto cada município iria gastar, né, para fazer essa privatização. Para fazer a privatização, nada. Os municípios não teriam que gastar nada, eles apenas têm que ajustar o plano de metas e cobrar da concessionária uma programação, digamos assim, de como vai acontecer no seu município o tratamento do esgoto e também o fornecimento de água e a que custo, né? Cada município tem a sua realidade. Tem municípios que têm muita água, tem outros que não têm água, e a Corsã, a companhia, é enorme, e ela tem, naturalmente, todos estes dados. Mas o que está posto é o seguinte, é que para atender o que está no marco regulatório nacional, a Corsã precisaria investir em todos os municípios gaúchos, da forma como está hoje, 1 bilhão por ano durante 10 anos. E considerando que, mesmo com a segunda tarifa mais cara do país, não está conseguindo atingir esse resultado. O governo tem nos dito que o ano passado foi o melhor ano da companhia e conseguiu investir 400 milhões. Então, nessa velocidade, mesmo com uma tarifa muito cara, nós levaríamos 30 anos, o que precisa ser feito para a responsabilidade ambiental e social em 10. Por isso, da necessidade de privatizar, de colocar à disposição do capital privado, que aí imediatamente, a partir de 2023, num plano de metas, se resolveria a questão em no máximo 10 anos. Ou seja, vai ser privatizada e quem eventualmente comprasse a Corsã tem a obrigação de atender o marco regulatório, ou seja, equacionar todos os problemas que nós temos com o meio ambiente e com água potável, com o cuidado, com responsabilidade social em 10 anos. Por isso da privatização. Não sei se me fiz entender, Tayane. Tudo certinho.
Perfeito. Só para a gente encerrar, então, coordenador, eu gostaria que o senhor explicasse, caso a cidade de Erechim seja escolhida para possuir, então, uma dessas unidades, quantos municípios serão atribuídas aqui à nossa região? Como é que deve ficar essa divisão? Eu gostaria também que o senhor explicasse em relação aí às questões populacionais, econômicas e também comerciais. Olha, a questão de Erechim é especial. Pelo que eu sei, Erechim não tem contrato com a Corsan e, pelo que eu tenho de conhecimento, Erechim tende a ser um município isolado no processo e não vai fazer parte de nenhum grupo desses de regionalização. É um caso especialíssimo, é o único do estado, né, que ele é autossuficiente, tem uma boa receita e parece-me que, salvo o melhor juízo, o prefeito Polis, como todos os outros prefeitos também são detentores e poderão fazer a sua escolha no processo, deverá fazer uma licitação e colocar à disposição de um prestador de serviço ou de uma empresa privada que preste a distribuição de água e o tratamento do esgoto sanitário, como está estabelecido em lei, local, né? É um caso exclusivo de Erechim. Então, os demais municípios que não são Corsan integrarão um outro grande grupo e efetivamente vão equacionando um a um os seus problemas. Nós aqui na FAMURS vamos oferecer, a partir desses encontros regionais que teremos com o governo do estado e a própria companhia, acompanhados pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral do Estado, vamos dar todas as condições para que cada prefeito possa fazer a sua avaliação. E é muito complexo, é possível fazer consórcios regionais, é possível alguns municípios, a lei deixa esse amparo de alguns municípios poder discutir e assumir a responsabilidade exclusiva para a sua situação. Então, tudo isso é a razão de nós estarmos fazendo esses grupos de trabalho para conhecermos. É assunto que a gente levaria 2 dias para poder entender no detalhe como é que funciona. E nós temos que fazer esse trabalho, porque depois que assinar os contratos, efetivamente nós teremos que cumpri-los. Por isso que nós estamos sendo muito prudentes, responsáveis, e a FAMURS cumpre com esse objetivo de cuidar dos municípios e do interesse da sua população. Perfeito. Bem, então a gente conversou com o coordenador geral da FAMURS, Salmo Dias de Oliveira. Agradeço, então, em nome das nossas colegas aqui, também do Grupo Bom Dia de Comunicação, Jornal e TV Bom Dia, pela presença do senhor aqui, estar sanando dúvidas, né? Desejo uma excelente reunião na data de amanhã à tarde sobre, com certeza, esses debates que serão de suma importância e que vão tratar aí em relação à privatização da Corsan aqui nos municípios da região. Novamente, nosso agradecimento, coordenador. Muito obrigado a vocês do Rádio e TV Bom Dia, jornal, né? Jornal e TV Bom Dia, pela oportunidade. Quero, mais uma vez, registrar os nossos prefeitos da nossa AMAL, que é a nossa região, que eu tenho orgulho de participar, inclusive o sistema de saúde, que funciona tão bem aí no nosso Hospital Santa Terezinha, e das nossas obras que começam a acontecer e desenvolver cada vez mais o norte do estado. Tenho convicção, tenho confiança de que os prefeitos vão fazer a melhor escolha para a sua população, para termos serviços de qualidade, para termos serviços pelo menor custo. É assim que pensam os prefeitos e tenho convicção que nós unidos somos mais fortes, porque é aí no município que a vida acontece. Muito obrigado. Perfeito. Então, a gente continua aqui o Café Bom Dia, agradecendo a participação de todos que estiveram nos acompanhando até aqui, né? Então, para você de casa, também a gente já agradece a sua participação, também da participação que esteve acompanhando aí essa entrevista com o coordenador
geral da FAMURS, Salmo Dias de Oliveira, e é um assunto importante, né? A privatização da Corsan aqui para o Estado, como bem mencionou o coordenador, e a gente não está tratando dos prefeitos que são a favor ou contra, a gente está pensando na população, no atendimento ao saneamento, né? E que é importante a gente trazer também para o pessoal que nos assiste, que a gente sabe que o café ele não alcança apenas somente o pessoal aqui de Erechim, mas a região aqui da AMAL, da Munor como um todo. Importante a gente trazer e realmente contar um pouco mais de como está sendo essas tratativas relacionadas aos prefeitos também aqui da região, né? Então, que bom, amanhã a gente já vai ter, então, essa reunião, uma primeira tratativa para tirarem informações relacionadas à privatização ou não. Importante, como o coordenador falou, né? A gente está falando sobre uma possível privatização, a gente não tem nenhum ainda acertativa se sim ou se não, mas sim, a gente vai trazendo também informações para vocês, tanto aqui no Café Bom Dia, como também nas nossas programações aqui do Jornal e TV Bom Dia relacionada a isso. Perfeito, a gente vai ter mais uma rodada de perguntas de notícias, melhor dizendo. Antes, agradeço a participação da Amélia Ostrovski, que manda bom dia, bom trabalho. Também Roselei Darcy Oliveira está mandando bom dia. Pessoal, lindos e um ótimo dia. Obrigado pela sua participação. Marinês Câmara também está mandando bom dia. Kelly Centenário manda feliz dia do amigo, galera. Obrigado pela sua participação. A Maria Adelaide Ferenc também está participando. Quem nos acompanha de Maximiliano de Almeida é o Sadi Borges, que manda bom dia de lá. Também feliz dia do amigo é o desejo da Vera Francisca Vedana. Obrigado, gente. A Márcia também está mandando bom dia, este trio é top. O Fabiano Cleusa Gatti manda bom dia, pessoal. Marli Florkoski também deixa seu recado. A Terezinha Lourdes, Voltaire Santos ainda, bom dia, amigos, Deus abençoe vocês, é o recado da Maria Camargo. E a gente tem mais informações a respeito de vacinação, porque é uma pergunta da Rafaela Cardoso, inclusive, Tayane. Gostaria de saber sobre a vacinação da Covid. Ela, inclusive, mandou mensagem que ela sempre está nos acompanhando e agora, então, vai a informação para você. Exatamente, então nós reforçamos esta informação. A Prefeitura de Erechim informa que hoje, então, prossegue a vacinação da segunda dose, né, contra a Covid-19. Aquelas pessoas que fizeram a primeira dose até o dia 11 de maio, né, podem fazer a segunda dose. E aí, para agora, a Prefeitura está esperando chegar um novo lote de vacinas para continuar ampliando a vacinação aqui em Erechim. Então, portanto, prossegue nesta terça-feira a aplicação da segunda dose. E quando nós recebermos um novo lote de vacinas, aí nós seremos informados e com certeza vamos te comunicar, né, de como está essa vacina. Inclusive, Thay, o pessoal também que nos assiste, a gente vai receber um carregamento de vacinas agora nessa semana, acredito que entre hoje e amanhã. Então, provavelmente, a partir de elas chegarem até Porto Alegre, as distribuições vão ser feitas nas cidades. E como o prefeito Polis, né, já nos mencionou, já falou nas suas redes sociais e também a Thay trouxe, a partir do momento que a gente tiver, então, as vacinas aqui na cidade, volta-se a vacinar por faixas etárias. Então, para você aí que já fez a vacina dos 30, está esperando a casa dos 20, né, possivelmente na próxima semana a gente já comece a vacinação do pessoal de 30 anos, menores de 30 anos, né, pessoal? Tá certo. Bem, hoje é dia do amigo, a gente deseja a todos, né, um feliz dia aí com imagens do centro de Erechim, porque se quem avisa amigo é, né, Tayane, a gente tem aí o recadinho, porque o pessoal deve separar um bom agasalho aí, né, manta, touca, porque vai esfriar ainda mais essa semana. O frio vem hoje também pelas madrugadas aí durante este início de semana. Nesta terça-feira, geada deve ser comum nas cidades gaúchas, em Porto Alegre, inclusive a temperatura irá oscilar entre 4 graus e 16 em um dia de sol e nuvens. E aqui para a nossa região, tá? Bom, hoje de manhã, então, algumas pessoas já conseguiram ver que teve geada ao amanhecer, né? Então, olha só, hoje mínima de menos 1 grau, máxima de 14, não há previsão de chuva, a umidade relativa do ar ela está bem baixa. Amanhã também a possibilidade de geada, e o que chama atenção realmente são as temperaturas que estão muito baixas, né? Prossegue com frio o dia inteiro aqui em Erechim e nós vamos te atualizando, né, durante a semana, a princípio predomínio do sol, tanto agora de manhã quanto de tarde e realmente muito frio até o fim do dia. Tá bem, agradeço a participação de todos vocês, lembrando que a entrevista que a gente teve pela parte agora da manhã com o coordenador geral da FAMURS, Salmo Dias de Oliveira, que inclusive esteve debatendo aí sobre a privatização da Corsan, terão uma reunião na data de amanhã pela parte
aí da tarde, né, para tratar desse assunto em municípios aqui da nossa região, dessa possibilidade de privatização da Corsan. Então é importante que você acompanhe, ela vai ser reprisada ao longo da programação aqui da TV Bom Dia. Agradeço a participação de vocês duas, também a todos que estiveram nos acompanhando e feliz Dia do Amigo. A gente retorna amanhã aqui nesse mesmo horário. Obrigado, gente. Bom dia, Natan. Bom dia a você que nos acompanha. Amanhã estamos de volta com mais Café Bom Dia e também bom dia, Dani. Bom dia, pessoal. Feliz Dia do Amigo pra gente que está sempre aqui todo dia de manhã cedo. Para vocês também que nos acompanham, que são nossos amigos, que compartilham com a gente um pouquinho, né, da sua manhã. Lembro vocês que vocês podem ouvir novamente o Café Bom Dia direto na rádio do jornal, www.radiobomdia.com.br, ou no jornal, no site do Jornal Normal, que é o www.jornalbomdia.com.br. A gente se encontra amanhã a partir das 8h30 da manhã. Até lá!